Vamos bater um papo super importante a partir de agora. Você sabia que hoje, 8 de agosto, é o Dia Mundial de Combate ao Colesterol? E segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40% da população brasileira tem o colesterol elevado. Porém, muitas pessoas só realizam exames quando aparece algum problema. Mas já dizia aquela sabedoria antiga, né? Que prevenir é sempre melhor do que remediar. É por isso que a tia aproveitou para fazer um check-up cardiológico. Vamos ver como é que tá o coração da nossa querida amiga. Você está aí? Oi, turma, tudo bem? Eu tô aqui nesse hospital maravilhoso para fazer meus exames do coração. Como eu tô aqui aguardando, não fui chamado ainda, eu vou aproveitar para dar uma espiada aqui no meu celular. Peraí, deixa eu ver. Ai, olha a minha máquina. Meu Deus, cadê o celular? Ai, vou aproveitar, vou dar uma curiada no sereio. Ai, o meu sereio, eu tô com saudade dele. Sereio? Ai, o sereio. O sereio tá com outra. Ai, vou ter que falar com o doutor que eu tô com dor no coração agora, além de tudo. Ai, sereio, tantos momentos bons, tanta coisa nós passou junto. Tanto amor, tanta água, tanta coisa, sereio. Ai, meu sereio. E aí, o que a senhora está sentindo? Ai, doutor Peixoto, sabe o que é? Eu já tinha marcado aqui para fazer os exames, os check-up, né? Que é bom, né? Fazer. Porque eu sempre sinto assim, sabe, umas palpitação, um desconforto, uma coisa assim, sabe? E Sim. assim, às vezes meio quando vem alguma coisa emocionar. Hoje mesmo eu passei por uma coisa emocionar do coração com o sereio, que é meu crush, né? Como diz a juventude. E há quanto tempo que a senhora tem essas palpitações, esses desmaios? Ah, doutor, quer ver? Eu tô com 82. Tem o quê? Uns 40 anos que começou, uns 40 anos que começou, é. É bom a gente investigar. Algumas alterações podem ser causadas, alguns problemas no coração desde da infância, coisas mais crônicas, ou algumas alterações que podem estar aparecendo já agora com uma certa idade. Então, nós precisamos fazer alguns exames para ter certeza do que está acontecendo. Tá bom, doutor. Estou nas suas mãos. O eletrocardiograma é um exame que ele avalia a ativação elétrica do coração. E ele mostra se agora em repouso, se a senhora já tem algum tipo de bloqueio ou algum tipo de arritmia que a gente já consegue identificar nessa avaliação inicial. Esse exame serve para a gente avaliar esse seu quadro de síncope e desmaio. Se tiver algum problema no coração, pode ser que tenha um desmaio durante o exame. E a gente vai estar monitorizando e ver se esse desmaio é causado por uma queda nos batimentos ou uma queda na pressão. Aquele pessoal que passa mal quando está no calor, quando fica muito tempo em pé. Às vezes a gente tem uma alteração, que é um aumento do sistema nervoso parasimpático, que ele dá uma rebaixada e a pessoa passa mal e desmaia. Se a senhora não tiver nenhum problema desse, aí vai ficar aqui um tempinho em pé e não vai acontecer nada. Ah, que bom. Bom, esse exame não pode tomar banho de corpo inteiro. Tá. Não pode coçar, colocar a mão nos eletrodos. Ah, é? Não pode, que senão vai ficar ruim o seu exame. Tá bom. E não pode dormir de barriga para baixo, tá bom? Jura? Você vai ficar durante 24 horas com esse aparelhinho. Tá bom. Agora Você vai levar para casa esse aparelho, vai cuidar dele, tá bom? Posso pôr da bolsa? Não, a gente vai por aqui, ó. Aqui Vamos pendurar ele aqui, ó. Cuidado, aqui hein? Pode ficar tranquila, que eu não vou te machucar. Cuidado com o que você... Ai, meu Deus. Bom, doutor, fizemos lá os exames, né? Aí a moça lá, uma graça ela, né? O Pitel, a Eliette,
me deu esse negócio aqui, esse bip. Falou que chama hoster. Esse é o Holter. Esse exame ele fica gravando os seus batimentos durante as 24 horas, durante o sono, durante suas atividades diárias. E depois, quando a gente for analisar, nós avaliamos se durante esse momento a senhora teve alguma arritmia ou alguma falha, ou aceleração ou redução dos batimentos no coração. Bacanudo. Então amanhã eu tô de volta. Entrego o Hort, já pego os exames e vamos ver como vai estar. Eu acho que eu vou estar 0 bala. Obrigada, viu, doutor? Você está aí ainda? Turma, tudo 0 bala comigo, tô ótima nos exames, graças a Deus, tudo ok. Faça seu check-up também, hein? É muito importante. Bom, tudo bem com os exames, né? Que com o Sereio a coisa tá feia, vou ter que conversar com ele em casa. Conversa séria, ele que me aguarde. Que bom saber que com o coração tá tudo bem, tia. Ficamos muito felizes, aliviados aqui, viu? Aliás, um abraço do Dr. Peixoto, do HCOR, né? Que fez aí todo esse check-up na tia. Nossa, fez bastante exame, Exatamente. Né? Tudo completo. Exatamente. Tá fora de perigo. Agora, pelo jeito, o seu problema é o sereio. Precisa ver o que aconteceu naquele dia específico, tá bom? Antes da gente bater nosso papo aqui com o Dr. Guilherme, eu vou passar a bola pra Pam, porque ela tem um recado muito importante que também tem a ver com saúde, né, Pamela? Vamos sim, Pam. Eu já tô batendo um papão com o Dr. Guilherme aqui, gente, tirando várias dúvidas. E, inclusive, sabendo de muita coisa aqui que eu tô com o queixo caído. A gente vai contar tudo pra vocês, tá? Eu tô com o Dr. Guilherme Espina, que é professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E já vamos entrar nesse assunto, né? Já que hoje é o dia de combate ao colesterol, vamos entender, antes de mais nada, o quão comum é a pessoa ter problemas, né? De colesterol, o ruim estar alto, o bom estar baixo. E o que é o colesterol? Qual é a função dele no nosso organismo, doutor? O colesterol é uma gordura essencial para o organismo. Ele tem uma série de funções, por exemplo, é super importante para a formação de membranas das células, membranas, por exemplo, dentro do cérebro. Então, é uma substância muito importante, mas era muito importante na primeira infância, principalmente, né? Em excesso, ele pode dar uma série de problemas. E o grande drama é que você tem colesterol alto, você não sente nada. Não coça, não arde, não dói. Você não percebe que está com colesterol alto até acontecer uma consequência. Até a pessoa ter um infarto, ter um derrame, ter alguma coisa por causa do colesterol alto. Isso pode acontecer com crianças também? Era justamente nesse ponto que a gente estava, né? Crianças podem ter colesterol alto, sim. Especialmente se a família tem colesterol alto. Existe uma doença que é muito grave, chama hipercolesterolemia familiar. Toda a família tem um colesterol muito elevado. E aí, às vezes, a gente começa o tratamento mesmo nas crianças. Em população geral, se a pessoa não tem história familiar grave de colesterol alto, a gente indica que a pessoa faça pelo menos uma vez dose de colesterol depois dos 18 anos de idade. Em crianças, a gente vai quando tem uma história familiar. E importante, não tem a ver com criança gordinha, criança magrinha, não tem a ver com obesidade. Não necessariamente está ligada à obesidade infantil. A maioria das pessoas que tem colesterol alto sintetiza colesterol. Então não é porque você está comendo muito, claro. Se a pessoa, todo mundo come picanha, ou estava mostrando lá como é a gordura da picanha, vai ficar com colesterol alto. Mas o que a gente come, em geral, mais ou menos 30% do colesterol sérico. A maioria é o que a gente fabrica. É mesmo? Isso é muito importante. Então tem uma importância, mas não é a totalidade. Tem super importância, mas não é tudo. Tá. O colesterol é uma parte que causa doença cardiovascular. Tem também sedentarismo, fumo, pressão alta e várias outras coisas. Explica pra gente, então, qual é a relação do colesterol com as doenças cardiovasculares? O colesterol, ele vai funcionando como se fosse uma inflamação. Ele vai inflamando os vasos do corpo. Todos. Da ponta do cabelo à unha do pé. Vai inflamando todos os vasos do corpo. E esses vasos inflamados vão tender a obstruir e vão fechar. Se obstruir e fecha um vaso desse no coração, causa um infarto. Aqui em cima, causa o derrame. Aqui na aorta, especialmente quem fuma, pode fazer uma inflamação que causa aneurisma de aorta, que pode explodir e é uma doença gravíssima. E mais bonito e mais interessante, tudo isso é prevenível. Você descobrindo na hora certa, não só você pode não evitar a doença, mas mais bonito ainda, você tem problema já na coronária, descobriu que está com colesterol alto. Só com remédio você pode desobstruir o teu vaso que está obstruído.
Então você pode desobstruir o vaso só com medicação, com tratamento adequado. Esse é um alerta muito importante, porque os exames preventivos são muito necessários e no caso do colesterol, um exame de sangue simples Super fácil. revela, né? Curiosidade, não precisa de jejum. A maioria dos laboratórios você faz colesterol sem jejum. É um exame fácil, disponível, barato. O ideal é fazer o completo, ou seja, colesterol total e frações e triglicérides. Tá. Porque tem 2 colesteróis, tem o bom e tem o ruim. Eu falo que é o seguinte, a artéria, os vasos do corpo é como se fosse uma estrada, uma rua. O colesterol bom, o HDL, é o gari. Ele vai lá e limpa, tira e deixa bonitinho, lisinho, limpinho. E o LDL é o porcão, é o cara que suja, joga o lixo... Joga coisa pela janela. Joga coisa pela janela, não põe o lixo no lixo. Então, eu preciso ver o quanto de gente porca que tem e o tanto de gari que tem. Então, eu preciso ver esse equilíbrio. Tá. Existem pessoas que podem ter doença grave, cardíaca, só porque tem um colesterol bom muito baixo. Não tem gari, os garis estão em greve. Então, às vezes, o colesterol total não é tão alto, mas o bom é baixo. Tá certo. Bom, vamos falar agora das palpitações do coração, que são as arritmias cardíacas. Toda vez que a gente sente o coração palpitar, é preocupante ou existem arritmias que a gente pode chamar que são do bem? A frequência cardíaca, ela flutua normalmente, que a gente vai ver com o Leandro muito com as emoções, né? Você toma um susto, vai um montão de adrenalina, você sente aquele coração palpitar, mas aquilo é normal, né? As arritmias é quando isso sai da normalidade, ou que fica muito devagar, que chama as bradicardias, fica devagarinho, ou quando fica muito rápido. Tem uma característica que é meio fácil de você perceber, quando é de repente. Quando você assusta, geralmente você sente o coração levantando a frequência cardíaca e aos poucos ela cai. Quando você faz exercício, ela sobe, quando para, ela cai. Quando você fica estressado, ela sobe, quando você se acalma, ela cai. Quando você não faz nada, ela fica muito alta, muito elevada por muito tempo, a gente fala que é uma taquicardia, sugere alguma coisa mais importante. Isso pode ser uma anomalia, então. Por exemplo, é diferente de quando a gente está fazendo uma atividade física, fica ofegante, sente o coração batendo bem mais acelerado, mas depois quando você para, ele vai repousar e vai voltar ao normal. Exatamente. Isso é o que a gente Faz parte. fala fisiológico. Agora, se a gente está aqui conversando, de repente, do nada, meu coração começa a acelerar, eu fazendo nenhum tipo de movimento, aí eu preciso investigar. Exatamente. Aí sugere muito uma arritmia cardíaca. Sugere muito. E existem muitos tipos de arritmias diferentes? Existem. É uma família grande e diversa. Existem as mais comuns, né? As mais comuns são tão comuns que existem aparelhos hoje que não são de uso médico, já servem para detectar elas. Aqueles smartwatches, né? Eles servem muitas vezes para detectar arritmia, por exemplo, a fibrilação atrial, que é uma arritmia muito importante porque pode levar a um derrame, pode dar um AVC. O nosso querido Leandro sabe da importância dos AVCs e essa arritmia, se não tratada, se passar desapercebido, pode levar a um AVC. Então esse pode ser um primeiro passo para quem está percebendo alguma coisa no coração, é ter um desses relógios que eles ajudam, acompanham a frequência. O ideal é você ter com acompanhamento médico. Claro. Porque ele registra, muitas vezes, esse relógio você pode registrar o eletro. A tia estava lá fazendo um Holter, a gente até brinca que muitas vezes o Holter, que é aquele eletro de 24 horas, é o melhor antiarrítmico que existe. Porque você tem e não sente nada, né? Sabe aquela coisa do mecânico? Vai ao mecânico... Aquele dia que você tá com o aparelhinho, não dá nada. Nada. Vai ao mecânico, não sente nada, tá tudo beleza, não tem uma arritmia. O dono ouve o barulho do carro, o mecânico não. Exatamente. É sempre assim. Aí você tira o Holter, devolve, vai para casa, pum, começa tudo de novo. Então, hoje em dia, esses aparelhos que você consegue registrar o eletro em casa são super legais porque ajudam a gente a perceber primeiro o que ele sente e qual que é a origem disso. A gente tem visto pessoas muito jovens, inclusive atletas, tendo problemas com morte súbita, né? Estão ali fazendo exercício, muitas vezes exercícios que estão acostumados a fazer, né, no seu dia a dia, e de repente isso acontece. A gente pode dizer que alguns casos também têm como responsabilidade uma arritmia não detectada? Muitas vezes a arritmia é o que causa aquele evento, que causa a morte. Mas essa morte, essa arritmia, aconteceu por alguma causa anterior. Por exemplo, em pessoas de menos de 40 anos, a causa mais importante de morte súbita chama miocardiopatia hipertrófica. É você ter o coração muito grosso, muito desenvolvido de uma doença genética. E é uma doença que você tem que diagnosticar antes da pessoa fazer exercício físico. Então a gente tem recomendações que todo
toda pessoa, para fazer exercício físico, precisa pelo menos, no mínimo, um eletro de repouso. Que com esse eletro a gente tem uma ideia, pelo menos se não tem alguma doença cardíaca. Em pessoas de mais de 40 anos, morrer de repente fazendo exercício, a morte súbita, é por causa de doença coronária, consequência de colesterol, pressão, etc. Tá, por isso que os check-ups são tão importantes, né? São. A partir de que idade é bom dar uma olhadinha no coração? Então, de novo, exame de sangue para ver colesterol, faça uma vez na vida com mais de 18 anos. Para quê? Para só ver se você não herdou da tua família uma hipercolesterolemia familiar. Tá. E a partir daí, depende do risco da pessoa. Se a pessoa tem história familiar, o que é história familiar? Você ter um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que teve doença cardíaca ou morreu antes dos 45 anos. 55 anos para um homem, antes dos 65 anos para uma mulher. Você tem história na família? Começa com 30, 35 que ajuda. Tá. Daqui a pouquinho eu volto, inclusive, para saber que são aqueles aparelhinhos ali. Legal. Você trouxe algumas opções de marca-passo, a gente vai falar também sobre tratamentos. E daqui a pouquinho o Dr. Leandro Teles vai estar com a gente nesse papo para falar sobre essas questões do coração, que muitas vezes estão ligadas às questões psicossomáticas, a questões aí também, né, enfim, a gente sente muitas coisas no dia a dia. Estou aqui para o nosso papo, Dr. Leandro Teles, seja bem-vindo. Você tá bem? Eu tô bem. Tudo tô jóia. feliz de estar aqui com vocês. A gente também, muito feliz com a sua presença, que coisa boa. Até para complementar esse assunto, que é super importante, porque afinal de contas a gente sabe que o corpo é uma máquina maravilhosa, perfeita, nem sempre a gente cuida bem dele. Inclusive nos tempos atuais, a gente pode dizer que essas sensações, estresse, tudo que a gente vive, a gente está maltratando um pouquinho o nosso corpo também, né, doutor? Sem dúvida. Quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar em vários alicerces, né? E o coração é um órgão tão importante e às vezes a gente não percebe que está maltratando. As emoções são muito importantes, o estresse ocupacional, o ritmo de sono, prevenção e check-up, tudo isso é um cuidado, um carinho, para que a gente possa durar a vida toda, né? E conta pra gente sobre essa relação, então, que as emoções têm no cuidado também da saúde do coração, porque né, o cérebro, coração, tudo interligado. A conexão é enorme, né? Na verdade, o sistema emocional, a gente chama de sistema límbico, uma região do cérebro que controla amor, medo, raiva, humor. E ela está intimamente relacionada à frequência do coração, à frequência do pulmão, à pressão arterial. O cérebro, ele altera a frequência cardíaca. É até curioso, você deve ter visto já vários pacientes assim, que às vezes chegam, por exemplo, num médico tenso. Nossa. E tem aquela síndrome do avental branco. Exatamente. A pressão aumenta quando está sendo examinado. Opa! Olha o cérebro mexendo com o coração. Pessoas com crise de ansiedade, eles podem sentir uma palpitação. Uma época, não muito atrás, a gente tinha uma visão que a gente chama de cardiocentrista, coração no centro. A gente achava que as emoções nasciam no coração. Então, o cupido, ele flechava o coração, não o cérebro. Até hoje a gente herdou isso. Ninguém dá um cérebro pra namorada. Não, o cérebrozinho. É um coração. É o ser símbolo assim. do amor. Imagina ganhar uma caixa de bombom dentro de uma caixa com cérebro. Devia ser um sistema límbico, Exatamente. hipotálamo, né? Não, mas a gente tá no coração das pessoas ainda, não tem jeito. Sempre. Então, a gente guarda no coração. Teve uma época até, depois da Guerra Civil Americana, os soldados que voltavam da guerra, que tinham aquela síndrome do estresse pós-traumático, eles chamavam de síndrome do coração irritável. Porque eles vinham com dor no peito, com taquicardia, mas o distúrbio era emocional. Então, às vezes, a doença está do pescoço para cima, mas ela é sentida do pescoço para baixo. Então, o coração está muito relacionado. Cuidar da mente é cuidar do coração. E o Guilherme falou, cuidar do coração é cuidar do cérebro. Exatamente. O contrário também pode acontecer. Você diz que existe a síndrome do jaleco branco, que a pessoa chega e já tem um ataque cardíaco, a pressão aumenta e tal, só de ver, né, o profissional da saúde. O contrário pode acontecer também, da pessoa ser tão preocupada com doença, de estar na presença de um médico, já ficar mais tranquila? Muito acontece. Isso tem até um nome que chama hipertensão mascarada. A pessoa fica tão tranquila, tão à vontade, quando está com alguém, quando está com o médico, que relaxa e a pressão baixa. E o pior, pode falsear o diagnóstico de uma hipertensão. Você vai ver, a pessoa não está hipertensa no consultório, mas na vida a pessoa é hipertensa. Então, a gente É o contrário do jaleco branco. Interessante, né? A gente pode dizer, então, que o cérebro, ele meio que manda no corpo em determinadas questões, porque ele pode, sim, ser responsável pelo aparecimento de muitas doenças, inclusive no coração?
Perfeito. O cérebro ele é um maestro, né? Então o cérebro ele tem duas conexões muito fortes com os órgãos. Primeiro que ele comanda o sistema hormonal. O hipotálamo comanda a hipófise, que comanda os hormônios sexuais, o cortisol, a adrenal. E tem um outro eixo. O cérebro, ele comanda uma coisa que a gente aprende no ensino médio, que é o sistema simpático e parasimpático. Ele, quando ele está mais tenso, ele faz os órgãos funcionarem mais rápido. O coração já roda mais rápido. Aquela reação que a gente chama de luta ou fuga. Ele joga adrenalina, joga cortisol, a pressão aumenta, a frequência respiratória aumenta. Uma coisa que a gente via muito na pandemia era a pessoa que tanto medo de infecção que ela começava a sentir falta de ar. Sim. Olha o cérebro com medo, aumenta a frequência respiratória e dá uma sensação de sufocamento. A gente ficava na dúvida, é Covid ou é crise de ansiedade? Então sim, o cérebro ele coordena, mas ele também percebe os impactos de um coração doente. O cérebro, apesar dele pesar 1,5 kg só, ele recebe 1/4 do sangue do coração. Então se o coração adoece, por exemplo, com algumas arritmias, ou se ele fica muito mole, ou se ele joga trombos, o cérebro pode ser alvo disso também. Então é um caminho bidirecional. Exatamente. É uma via onde o cérebro cuida do coração e o coração cuida do cérebro. Assim como eu imagino que se a gente conseguir acalmar a mente, a gente também consegue cuidar do coração. Mais uma analogia automotiva. O simpático é o acelerador, o parasimpático é o freio. É o freio. Então o cérebro dá a coisa, mas o motor é o coração. O cérebro dá o comando, mas o motor é o coração. Se falhar lá... Doutor Guilherme, para finalizar, vamos falar sobre esses maus hábitos que muitas vezes as pessoas têm, que também podem atingir o coração, imagino que em cheio, né? Sim. Álcool, cigarro, falta de exercícios físicos. Exato. E aí, para finalizar, eu queria que você mostrasse um pouquinho esses equipamentos aí que também podem ajudar nos tratamentos. Primeira coisa, hábito de vida saudável é super importante, mas um alerta para todo mundo. Não é porque você tem o hábito de vida saudável que você está livre de doença cardíaca. Muitas vezes você tem um sujeito que é atleta, que não, eu corro, eu tenho uma dieta maravilhosa, eu faço tudo. E é surpreendido por um eu diagnóstico. nem preciso ir para o médico. Olha, eu estou ótimo aqui. Não, você tem que fazer a sua manutenção periódica, né? Porque a manutenção periódica é essencial para a gente deixar tudo funcionando bem. Isso aqui que eu trouxe só para mostrar, curiosidade, é para quando o coração bate devagar. O coração está batendo muito devagar. Antigamente, não tão antigamente, até mais ou menos, década de 40, década de 50, não tinha o que fazer. Coração devagar, a pessoa morria de coração devagar. É mesmo? Hoje em dia, tem um aparelhinho pequenininho, que é isso aqui é o marca-passo cardíaco, né? Desse tamanho, pequenininho, fininho, é posto aqui embaixo da pele e conectado com um fiozinho até o coração. Ele não fica aparente, ele fica por Não, dentro. ele fica embaixo, na verdade, às vezes até embaixo do músculo. Como ele é muito fininho, olha só, não dá para ver muito, ele fica bem escondido. Fica discreto. E é muito difícil de você perceber o que ele é. E isso aqui, na verdade, é um computador. É mesmo. Ele vê o eletro dentro do coração, ele faz o ritmo cardíaco. Quando o ritmo do próprio coração não está adequado, você pode se comunicar com ele, você pode, a gente fala, interrogar. É como se fosse um computador e ele tem múltiplas funções. Ele evoluiu tanto que hoje em dia você pode ter um marca-passo e do lado da sua cama você tem um aparelho que se comunica com o médico. E à noite, quando você dorme, eles batem um papo. E aí, tudo bem? Teve arritmia? Não tem? E se você teve arritmia, como tá o coração do você paciente. pode programar ele para avisar seu médico. Olha lá, seu paciente está tendo arritmia. Que incrível. É muito legal. Ele vai mandar o estímulo de acordo com a antigamente necessidade. a gente já falava que era apenas uma coisinha, um aparelho que dá um choquinho. Não, é um computador implantável. É curioso que tem alguns desses aparelhos que, em casos mais graves, que até chocam, né, o paciente. Sim. O paciente tem uma parada gordinho cardíaca e ele mesmo percebe e já choca. Ele faz o choque Faz para aquele choque que a gente vê em filmes. Sim. Esse gordinho é uma sala de emergência dentro do peito. Para quando a pessoa tem uma arritmia grave, alguma coisa assim, esse aparelhinho ele consegue não só detectar, mas dar o choque, aquele que tira a pessoa de uma arritmia que iria matá-lo. Gente, bendita tecnologia. Você viu? Que coisa incrível. Como diria Arthur C. Clarke, tecnologia avançada o suficiente é indistinguível de mágica. Sim, É sem mágica. dúvida. Nossa, a gente agradece, né, a ciência, os pesquisadores que salvam tantas vidas, né?
Meus queridos, obrigada pela presença de vocês. Legal. Foi ótimo o nosso papo. Eu quero que, por favor, vocês falem pro pessoal de casa, o Instagram de vocês, pro pessoal fazer contato também e começar a seguir. Meu Instagram é Dr. Guilherme Espina, super facinho, Dr. Guilherme Espina. Tá em dúvida? É fácil pegar só no Leandro que vai ser fácil. @NeuroLeandroTeles, pessoal, é a rede social que eu uso mais. Inclusive já tem umas fotinhos nossas Opa. lá. Pro Vocês estão pessoal super juntos na ir rede lá social, no curtir. nós trabalhamos consultório, juntos, Sim, no nos mesmo prédio. hospitais. O coração- Mas ele foi meu professor. Ou seja, ele é bem mais velho. Coração e cérebro sempre estão ligados. Muito A gente bom. tem que estar juntos. Então, NeuroLeandroTeles, Dr. Guilherme Espina. perfeito. Tá certo. Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Muito Valeu. obrigada pela presença aqui.